Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Prazer estar com vocês mais uma vez para que nós possamos analisar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós estamos vendo a parte segunda, que trata da relação do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O capítulo é o capítulo 6 da vida espírita. E a temática é sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A questão é a 254. Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos sentem fadiga e a necessidade do repouso. Para que a gente possa compreender melhor, porque ele estende um pouco essa questão, e é importante a gente verificar cada trechinho para que a gente compreenda depois na íntegra o que ele quer dizer. Então, no pedacinho inicial ele diz assim: não podem sentir a fadiga como entendeis. Então, como que nós entendemos a fadiga? Aquele cansaço, né? Que trabalha, cuida de criança, vai para academia, estuda, tem os relacionamentos. Então, tudo isso provoca cansaço ou fadiga. E qual é a diferença entre cansaço e fadiga? O cansaço, ele é temporário. E recupera rápido, né, com o descanso do sono. Então, por exemplo, se eu tenho muitas atividades diárias, seja dentro de casa, ou com o trabalho, com filhos, ou na academia, um bom descanso, uma boa noite de sono, é possível refazer. Já a fadiga, ela é uma exaustão a mais, profunda, persistente, e que muitas das vezes pode haver até a interferência médica. Então, vamos supor, alguém que trabalha exageradamente. Vamos pensar numa enfermeira que pega plantões, trabalha seguidamente. Então, chega um momento que o corpo já não consegue mais responder. Há necessidade de descansar, de refazer, né, o corpo, a necessidade dos órgãos descansar, recuperar e muitas das vezes até a interferência mesmo da medicação. Então, o sono, ele é reparador. Ele faz com que o corpo, né, todos os órgãos, as células, ela possa regenerar, trazer uma nova energia para que esse corpo, no dia seguinte, ele possa estar em condições de recomeçar tudo de novo. Aí o Kardec, ele continua nos trazendo as informações dos espíritos. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgão cujas forças devam ser reparadas. Então, veja bem, os espíritos é diferente de nós humanos, que temos, né, na matéria a necessidade de descansar o corpo físico. Como os espíritos não têm esse corpo pesado, essa vestimenta, né, essa parte material, então eles não sentem cansaço dos órgãos, né? Não sentem cansaço da matéria. Eles sentem cansaço, fadiga de outra forma, porque eles não possuem órgãos. Mas, na verdade, enquanto nós estamos encarnados, enquanto nós necessitamos de dormir para a recuperação do corpo físico, o nosso espírito não adormece. Ele pode continuar trabalhando, estudando, visitando outros locais, né, outros lugares, para que ele possa continuar evoluindo moralmente. Então, isso é importante a gente entender, que o nosso corpo físico, né, a matéria em si, há necessidade do reparo, do sono, do descanso.
Mas o nosso espírito, ele continua trabalhando, ele continua ativo enquanto nós descansamos o corpo físico. E aí Kardec continua: é um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. Então, o espírito também há necessidade de uma reparação, mas é diferente de nós que reparamos que temos que recuperar essa energia corpórea, física. O espírito é diferenciado. Ele ainda continua explicando mais. O espírito, entretanto, ele repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual, inteiramente moral, o seu repouso. Então, veja bem, o espírito, ele não há necessidade de deitar, de dormir para poder recuperar, porque ele não tem a parte material, a parte pesada dos órgãos. Mas ele há necessidade dele desacelerar o pensamento, sair um pouco daquelas atividades mais complexas, mais pesadas, que exige mais, tanto do intelecto, né, da parte mental, ele também há uma necessidade de desacelerar, né, suavizar esse pensamento. Quer dizer, isso é Kardec nos explicando através dos espíritos. Quer dizer isso que momentos há em que seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. Ou seja, há momentos em que o espírito ele atua, né, em vários momentos, em várias ações, ajuda, auxilia, trabalha, faz várias atividades ao mesmo tempo. Então chega um momento e que ele precisa acalmar a mente, não se ocupar tanto de atividades de auxílio, ou mesmo de atividades que necessita ali do pensamento estar totalmente trabalhando em relação àquela atividade. Então ele vai desacelerar o pensamento, deixar a mente agir, continuar trabalhando, mas de uma forma amena, deixar o pensamento se equilibrar, se refazer para que ele possa continuar nas atividades, né? Então o pensamento ele deixa de ser tão ativo, ele deixa desacelerar, né? Ele deixa mais tranquilo, mais sereno, ele não fixa no objeto, né? Ou seja, o repouso dele é intelectual, é um repouso moral. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevado, seja tanto menos, precisarão de repousar. Então, os espíritos explicam a Kardec que essa fadiga, essa exaustão, essa necessidade do reparo vai depender da elevação espiritual de cada um. Ou seja, existe uma variação conforme o grau de elevação. Se aquele espírito ainda vive no mundo muito inferior, se ele ainda requer melhorar suas qualidades, ele ainda está um pouco atrasado, aquém do que ele deveria estar, ele vai sentir essa fadiga com mais, né, exaustão. Ele vai ter um cansaço muito mais forte do que aquele espírito que já é mais evoluído, que já tem uma preparação a mais. Para a gente poder compreender melhor, se a gente analisar, pensar num trabalho espiritual realizado nas casas espíritas, muitas das vezes o espírito que a gente recebe,
Ele vem fatigado, ele vem cansado, ele exausto de tanto andar, de caminhar, em busca de alimento, em busca, às vezes, de repouso para poder descansar. Então, ele, mesmo no processo ainda de reconhecimento, que já desencarnou, ele ainda sente aquele cansaço físico ainda, apesar de não ter mais os órgãos, né? Não ter mais essa vestimenta corporal, ele ainda traz aquela sensação. É como se ele sentisse ainda os órgãos trabalhando, a necessidade do repouso, do descanso. Então ele guarda ainda na memória essa fadiga, esse cansaço, que na verdade seria moral, um cansaço moral, mas ele ainda não sabe distinguir isso ainda, ele ainda carrega coisas trazidas, né, da parte material. Agora, o espírito, quando ele se prepara, ele já tem condições de entender todo esse processo, da necessidade de descansar a parte mental, se equilibrar, porque às vezes saiu de uma atividade muito intensa, então ele precisa também se recuperar mentalmente, ficar em paz, tranquilo, para poder, mas ele não cessa as suas atividades, porque para ele trabalhar em benefício dos outros é prazeroso. E essa atividade em que ele ajuda, que ele consegue fazer com que os irmãos consigam evoluir, traz uma satisfação. Torna também serenidade. É uma forma também de se descansar. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos ele precisa desse repouso. Quanto mais inferior esse espírito, mais a necessidade do descanso. Porque esse espírito que é apegado ainda à matéria, da mesma forma que ele tem necessidade da bebida, ele tem a necessidade do alimento, ele também tem a necessidade de descansar. Ele ainda carrega aquela sensação, ele ainda traz registrado muito vivo na memória a sensação, né, de cansaço, de fadiga. Então ele tem aquela necessidade ainda de dormir, de descansar. Então é por isso que a gente vê em várias cenas, né, dos livros de André Luiz, ele mostrando quando o espírito desencarna e como ele não está preparado, né, ele ainda é muito pesado, porque ele ainda carrega as coisas materiais, a necessidade às vezes de um longo descanso, de um repouso maior ainda. E falando, por exemplo, em André Luiz, né, na obra dele mesmo, em várias obras dele, ele traz, mas né, em Nosso Lar, ele deixa bem claro isso, que os espíritos, muitas das vezes que chegam, a necessidade, tem aqueles hospitais, pronto-socorros, que ali eles ficam dormindo um bom tempo, né? Não dá para a gente calcular aqui, porque a nossa forma de cálculo aqui de horas, de minutos, de tempo é diferente. Mas eles passam um bom tempo ali, da mesma forma que ainda sentem a necessidade de se alimentarem, a necessidade, muitas das vezes, de beber água. Há necessidade também para que eles possam manter o equilíbrio, acalmar mentalmente, dormir longos tempos, né, para que eles possam se recuperar, se refazer mentalmente. Então, Miramês, ele destaca na sua análise para que a gente comece a cuidar dos nossos pensamentos enquanto nós estamos aqui no plano terrestre, para que a gente possa diminuir as horas de repouso quando a gente desencarnar. Porque se nós buscamos o conhecimento, se nós moralmente somos evoluídos, quando nós desencarnamos, nós já entendemos melhor esse processo. Às vezes há um momento ali de reparação, de repouso, mas é algo mais rápido. Agora, se nós desencarnamos de uma forma muito brusca, ou enquanto nós estamos encarnados, nós não nos preparamos, nós não nos envolvemos com o magnetismo
que possa proporcionar condições no mundo espiritual, nós nos envolvemos, né, com magnetismo inferior. A nossa fadiga vai ser muito grande, porque o nosso pensamento, quando desencarnar, vai estar confuso, desequilibrado, e não vai ter condições de realmente começar todo o processo no plano espiritual. Então, vai haver a necessidade de muitas horas de repouso, para que a gente possa se equilibrar. Mas também o contrário, quando nós nos preparamos aqui, nós buscamos manter os nossos pensamentos energizados, equilibrados, esclarecidos, a gente saber que a gente passa por um problema, por uma dificuldade, mas os nossos pensamentos são positivos, a gente sabe que vai vencer, nós mudamos a frequência, a sintonia, né? Então isso vai nos fortalecer. Quando desencarnarmos, não vai ser diferente, porque nós já estamos preparados. E mesmo aqui, quando encarnado, diante das situações, nós sabíamos resolver com tranquilidade, com serenidade, buscar as soluções, ou muitas das vezes nos fortalecíamos para vencer as batalhas diárias da vida. Então, ao desencarnar, o processo vai ser o mesmo. Então, nós vamos precisar de pouco repouso. Então, respondendo a essa pergunta, né, que Kardec fez ao Espírito, o que a gente pode guardar? Para nós, né, que ainda necessitamos desenvolver, melhorar, não só intelectualmente, mas espiritualmente, moralmente, esse descanso para essa fadiga é realmente o sono reparador, para que a gente possa recuperar, né, a nossa tranquilidade, a nossa mente, energizar, para que a gente consiga seguir em frente. Agora, já para os espíritos, quanto mais evoluídos, a necessidade do descanso, do repouso é mínimo, porque para eles o descanso está no serviço ao bem, em ajudar, em fazer com que os nossos irmãos consigam crescer, melhorar, sair daquela situação difícil. Então, quando eles estão ajudando os outros, ou mesmo o funcionamento do universo, ou quando eles estão se aprimorando, isso já é o descanso para ele. Então, as informações importantes que nós devemos guardar dessa questão. Espero que tenha provocado pelo menos algumas reflexões, né? E assim a gente poder continuar aprendendo cada vez mais. Eu agradeço muito a sua atenção, espero que as vibrações que aqui possam ser sempre positivas. Gratidão por tudo.